Essa apresentação consiste na apresentação do segundo trabalho prático da disciplina de redes inteligentes da Universidade Federal de Minas Gerais. Trata-se da implementação de um protocolo de controle de acesso ao meio para rádios definidos em software de acordo com o padrão I3E 802.11. A apresentação é dividida em 6 sessões. Nós temos uma crescente popularização de rádios definidos por software ultimamente, principalmente motivado pela principal vantagem é a questão de flexibilização do sistema. Joseph Mottola, ele é reconhecido como um dos pioneiros na área. Ele tem uma definição de que um rádio definido por software é uma implementação 80% em software e 20% em hardware. Embora essa proporção não seja fixa, ela retrata bem a questão de implementar majoritariamente as funções de um rádio em software ao invés de hardware. As principais vantagens de rádios definidos por software são flexibilidade. Um rádio definido por software é possível empregar diferentes aplicações em cima de um mesmo hardware. Por exemplo, estações transmissoras FM, AM, estações radares, estações de telefonia móvel. Trata-se apenas de diferentes softwares rodando sobre o mesmo hardware. Também há vantagens em relação à diminuição de custos de atualização e correção de erros, uma vez que trata-se apenas de atualizar o software. Contudo, o principal problema, a principal desvantagem de rádios definidos por software são em relação ao desempenho. Esses dispositivos, eles são as principais fontes de emprego desses dispositivos são prototipação e pesquisa, embora já haja hoje algumas empresas disponibilizando soluções comerciais envolvendo rádios definidos por software. Então, a gente já tem uma gama razoável de aplicações para rádios definidos por software, mas mesmo assim dá uma longa estrada a ser percorrida. Alguns projetos têm surgido. Um desses projetos é esse que é mostrado aqui na tela. Trata-se de uma implementação da camada física baseada no padrão 802.11. E essa implementação não traz nenhum tipo de protocolo de acesso ao meio. Então, o objetivo desse trabalho é pegar esse projeto e complementar ele adicionando um protocolo de acesso ao meio. Alguns desafios relacionados à implementação de um protocolo MEC em rádios definidos por software são apontados por esse artigo. A principal dificuldade é em termos de temporização, obedecer às especificações de temporização impostas pela família I3E 802.11. Do nosso lado esquerdo, a gente vê um modelo de rádio definido por software razoavelmente popular no mercado, que é o modelo USRP B200. Esse rádio definido por software ele tem interface de comunicação com o computador via USB 3.0, cuja latência é de aproximadamente 30 microsegundos. Do lado direito, a gente vê uma tabela com as especificações de temporização da família I3E 802.11. Se a gente pegar o tempo de timeout do ARC, ou seja, dado que um frame foi enviado, qual que é o tempo máximo que o receptor tem para receber um ARC e validar aquela transmissão, a gente tem que para o 802.11a, o tempo de timeout do ARC é de 26 microsegundos. Ou seja, 30 microsegundos de comunicação entre o computador e o SRP já inviabiliza esse ARC timeout de 26 microsegundos. Ou seja, já inviabiliza uma implementação que seja fiel à família I3E 802.11 em rádios definidos por software. Contudo, algumas motivações de ainda querer implementar o protocolo MEC em rádios definidos por software são, primeiro, que tecnologia se desenvolve. O artigo ele foi escrito em 2013, computadores têm ganhado poder de processamento desde então, sem contar que, em relação à limitação, a limitação exemplo que nós demos da interface USB 3.0, já é disponível no mercado alguns modelos de rádios definidos por software, o SRP especificamente, possui interface de comunicação PCI Express, ou seja, com latência bem menor do que a USB 3.0. A implementação proposta está disponível online, open source, tanto código como exemplo e a documentação estão disponíveis aqui no link
ao lado esquerdo. A implementação ela segue o diagrama apresentado do lado direito, que é um diagrama baseado nas especificações do I3E 802.11. Aqui a gente mostra um esquemático da implementação em blocos no Arduino Radio, né, onde o foco do trabalho é basicamente esse cara aqui, esse bloco chamado CSMA-CA. A camada física ela é ilustrada pelos blocos mais abaixo, que é do projeto GR3E802.11. E nós apresentamos aqui uma proposta de alternativa para contornar o problema de temporização. Né? Foi colocado um parâmetro alfa, que ele é um parâmetro que multiplica os parâmetros de temporização dados pelo bloco. Ou seja, nesse caso aqui, alfa é igual a 1000, então isso significa que o slot time ele deveria ser de 9 microsegundos, mas ele passa a ser de 9.000 microsegundos ou 9 milissegundos. Então, a alfa é um fator que multiplica todos esses parâmetros de temporização. Aqui nós temos uma pequena demonstração de funcionamento desse trabalho. A gente tem um cenário com 3 nós. A gente está mostrando o nó número 1, o número 2 e o número 3. A topologia que é adotada aqui é o nó número 1, ele transmite para o número 3, o 3 transmite para o número 2 e o 2 transmite para o número 1. A gente pode ver aqui na tela algumas informações de log de funcionamento do sistema. Né? O sistema ele checa o meio para ver se o meio está disponível ou não. Depois disso ele recebe alguns frames e envia os ACKs. Também há mensagens de ACKs que foram recebidos de frames enviados. No número 2, a gente também tem o terminal de mensagens ali, informando, principalmente que ele recebeu frames que não pertencem a ele, ou seja, o endereço MAC do frame de destino não é o mesmo endereço MAC dessa estação. De forma similar, a gente tem aqui também o nó número 3. Outra forma de ver o funcionamento do sistema é através da captura dos frames enviados. E a gente tem um print de uma captura via o programa Wireshark da comunicação entre 2 nós, um nó com endereço 23, 23, 23 e o outro nó com endereço MAC 42, 42, 42. A gente vê aqui uma troca de mensagem, né, de um para o outro, depois de outro para um. Os dados eles são gerados no Arduino Radio de forma periódica e são gerados chunkings de dados qualquer. Nesse caso aqui foram gerados chunkings da letra A. Simplesmente havia um bloquinho no Arduino Radio que gerava periodicamente uma série de As que eram encapsulados em frames e logo depois enviados. E, além disso, a gente tem uma lista aqui de coisas a fazerem ainda para melhoramento desse trabalho. A primeira coisa é relacionada à remoção do payload do ACK. Isso porque atualmente, por facilidade de implementação, essa versão, o que ela faz, para gerar na hora de gerar um ACK, assim que uma estação recebe um frame de dados, ela precisa enviar um ACK para a estação que enviou aquele frame. Então, ela pega esse frame de dados recebidos, altera alguns parâmetros de cabeçalho do frame, especificamente a parte do cabeçalho chamada frame control, que é alterado ali o tipo do dado para ele ser um tipo ACK. Segundo, os endereços de destino e origem são trocados. E depois é feito um checksum e recalculado o checksum e inserido esse novo checksum no frame. Né? Contudo, não há necessidade de retransmitir o payload e nesse caso ele ainda é retransmitido. Então, está na lista para se fazer de remover esse dado que está associado ao ACK desnecessariamente. Segundo, é a conexão desse projeto com as camadas superiores da pilha de protocolo de rede. Né? Assim, seria possível rodar protocolos de aplicação como HTTP, HSS e o FTP, por exemplo. Terceiro, uma questão de
de tentar contornar os problemas de temporização. Os SRPs e alguns outros tipos de rádios definidos por software possuem FPGAs, uma espécie de um hardware programável, e esse hardware programável ele pode ser utilizado para processamento de algumas funções que demandam muito em temporização. Exemplo, alguns cálculos, algumas operações que são feitas no esquema de modulação, que geralmente precisam de um alto poder de processamento paralelo, ou até mesmo a questão dos ACs, né? Fazer a geração dos ACs, assim que um frame é recebido, direto em hardware para que não tenha atraso de transmissão do rádio definido por software até o computador e depois entre os blocos do GNU Radio. Então, concluindo a apresentação, a gente viu aqui um projeto que é feito sobre rádios definidos por software, que é um projeto de implementação da camada física do protocolo I3E 802.11. A proposta desse trabalho, então, parte desse projeto implementa um protocolo MAC para ele. A gente viu também algumas limitações em relação à questão de temporização, de obedecer as temporizações desse projeto. Como forma de contornar esse problema, nós implementamos um parâmetro chamado parâmetro alfa, que multiplica a temporização. E também foi dado algumas sugestões daí de trabalhos futuros para se fazer, principalmente em relação a explorar a FPGA para tentar cumprir os requerimentos de temporização da família de protocolos 802.11.